A WrestleMania é aquele momento do ano em que todos os olhares do mundo do esporte e da cultura pop se voltam para a WWE. Funcionando praticamente como a season finale do calendário da empresa, a WrestleMania é o maior palco possível para um lutador profissional de luta livre se apresentar. E é ali que legados são construídos, heróis são consagrados e momentos se tornam eternos, mas também é um ambiente de enorme pressão. Cada performance é analisada, julgada e lembrada por anos, às vezes por toda uma carreira. E são justamente essas lutas que deram completamente certo e entraram para a história. Combates nota 10/10 que se eternizaram no mundo da luta livre. Algumas precisam de títulos em jogo, outras de caos fora do ringue e outras que têm aquela história que tira o fôlego dos fãs. Mas todas são essenciais para entender o que torna a WrestleMania tão especial. Então, galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês 10 lutas 10/10 da WrestleMania. Hulk Hogan contra The Rock na WrestleMania 18. Muitas vezes, quando os fãs tomam conta do show, isso acaba sendo uma distração e não algo positivo. Todo mundo já viu situações assim. O público ignorando a luta para brincar com uma bola na plateia, aquele famoso grito de "What?" que nunca morre, e, enfim, momentos que tiram o foco de quem realmente está no ringue. Mas na WrestleMania 18 foi completamente diferente. Em Toronto, no Canadá, o público criou algo simplesmente mágico. A Hulkamania nasceu espontaneamente, e tudo o que estava planejado para a luta virou de cabeça para baixo. Hogan entrou como Mega Heel. Poucas semanas antes, ele havia até jogado um caminhão contra uma ambulância com The Rock dentro, colocado lá pelo próprio Hulk Hogan e a NWO. Era para ser o vilão absoluto, só que a reação do público mudou tudo. Ver Hulk Hogan de volta à WWE depois das Monday Night Wars, lutando em sua primeira WrestleMania em quase uma década, foi demais para os fãs. O estádio inteiro e milhões assistindo em casa simplesmente abraçaram Hulk Hogan como o herói novamente. E o mais impressionante, os dois lutadores reagiram perfeitamente a isso. Hogan voltou ao seu modo clássico, com toda a sua presença e carisma, enquanto The Rock ajustou a situação na hora, deixando o público guiar a história. Tecnicamente, não é uma luta que alguém como Will Ospreay usaria como referência de ringue, mas quando se trata de um espetáculo, emoção e teatro, poucos combates chegam perto. E esse não é só um clássico, é um dos momentos mais icônicos da história da WrestleMania. Bret Hart contra Owen Hart, na WrestleMania 10. Bret Hart é frequentemente chamado do lutador favorito do seu lutador favorito. Dentro do ringue, ele era simplesmente impecável, o verdadeiro padrão de excelência técnica durante boa parte de sua trajetória na WWE. Já Owen Hart era uma variação diferente, mas igualmente brilhante desse mesmo talento. E quando os dois se enfrentaram na WrestleMania 10, entregaram um clássico que contou com uma rivalidade entre irmãos de forma perfeita, através de dois dos melhores performers de qualquer geração. Essa luta é obrigatória para qualquer fã de luta livre técnica. Cada movimento, cada reversão e cada detalhe contam uma história dentro do ringue. O grande momento veio quando Owen Hart chocou o mundo, ao fazer o pin em Bret Hart, com um contra-ataque perfeito ao Victory Roll de Bret Hart. Antes disso, ele já havia revertido o lendário Sharpshooter do irmão para aplicar o seu próprio, mostrando que estava um passo à frente o tempo todo. Foi uma vitória limpa, surpreendente e extremamente impactante. Mesmo com grandes clássicos como o Rey Mysterio contra Eddie Guerreiro anos depois, essa luta ainda é considerada por muitos como a melhor abertura da história da WrestleMania. Triple H contra Undertaker, numa Hell in a Cell na WrestleMania 28. Dentro da lendária streak de Undertaker, recheada de alguns dos maiores momentos da história da WrestleMania, poucos capítulos foram tão marcantes quanto sua rivalidade com os líderes do D-Generation X, Shawn Michaels e Triple H. Essa luta foi o capítulo final dessa saga épica de 4 combates, acontecendo dentro da brutal estrutura da Hell in a Cell.
com Shawn Michaels como árbitro especial. Era praticamente impossível dar errado, e não deu. Sendo apenas a segunda Hell in a Cell na história da WrestleMania, a primeira foi entre Undertaker e Big Boss Man na WrestleMania 15, o combate entregou intensidade do início ao fim. Um dos momentos mais icônicos veio quando Shawn Michaels acertou um Switch Music perfeito em Undertaker, seguido imediatamente por um pedigree de Triple H, resultando em uma das contagens de 2 mais inacreditáveis da história da WWE. A expressão de choque de Shawn Michaels naquele instante é simplesmente inesquecível. Undertaker parecia literalmente invencível, como se só algo absurdo pudesse derrotá-lo naquele palco. Batizado de The End of an Era, essa luta foi mais do que um combate. Foi uma despedida simbólica de uma geração inteira, marcando o fim de uma era lendária da luta livre. Cody Rhodes contra Roman Reigns, valendo o cinturão da WWE em uma Bloodline Rules na WrestleMania 40. O maior reinado da era moderna encontrou o filho prodígio no centro de um estádio lotado, diante de mais de 60 mil fãs, para finalizar uma história construída ao longo de gerações. Se o Main Event da WrestleMania serve para capturar um momento no tempo, esse combate foi exatamente isso, o ápice de tudo que a WWE vinha construindo, desde a jornada de Cody Rhodes após deixar para trás Stardust, até o império criado por Paul Heyman e Roman Reigns com a Bloodline. Tudo convergiu para esse instante. E é claro, vieram as interferências. Pela primeira vez, a WrestleMania usou seu formato de 2 dias como parte direta da história. Após The Rock vencer Cody Rhodes na noite 1 e estabelecer a Bloodline Rules, o combate virou um verdadeiro caos controlado, no melhor sentido possível, por momentos atrás de momentos. John Cena, Solo Sikoa, Undertaker, Jimmy Uso, Jey Uso, além de ecos do passado de Roman Reigns, como The Shield. Tudo isso transformou a luta em um espetáculo absurdo. Esse é aquele tipo de combate que você poderia mostrar até para alguém que nunca viu luta livre na vida, e ainda assim faria sentido como um exemplo perfeito do porquê esse esporte é tão especial. E no final, quando Cody Rhodes finalmente termina sua história, um momento transcende o ringue. Foi algo tão grande que fez gerações de fãs voltarem a acreditar na WWE naquele momento. Macho Man Randy Savage contra Ricky the Dragon Steamboat, valendo o cinturão intercontinental na WrestleMania 3. Existe um motivo pela qual essa luta aparece em praticamente todas as listas de melhores da história. Ela é simplesmente fenomenal do começo ao fim. Tudo que Macho Man Randy Savage e Ricky the Dragon Steamboat fazem no ringue é executado com uma precisão absurda. É uma coisa perfeita de se ver. Movimentos simples com arm drags e wrist locks ganham outro nível, arrancando reações gigantes do público graças à perfeição técnica e ao timing impecável. A rivalidade já vinha carregada de intensidade. Savage havia tentado encerrar a carreira de Ricky Steamboat ao atacar a sua garganta contra a grade de proteção e aplicar o seu clássico Double Axe Handle, deixando tudo ainda mais pessoal. E foi justamente essa luta que ajudou a colocar o cinturão intercontinental no mapa de vez. Na WrestleMania, ele se tornou o primeiro grande clássico do cinturão, e cerca de 15 minutos tivemos o combate perfeito, carisma e a agressividade de Randy Savage com aquele selling e desespero de Ricky Steamboat, a presença de George Steele demonstrando preocupação constante com Ricky Steamboat adicionou ainda mais urgência à história. E o final é simplesmente elétrico, quando o árbitro Dave Hebner faz a contagem de 3 após o Surprise Package de Ricky Steamboat. O grito da multidão é ensurdecedor. Essa é uma daquelas lutas que, independente da época, brilharia em qualquer geração. Um clássico eterno da WrestleMania. Os Hardy Boys contra os Dudley Boys contra Edge e Christian, numa TLC match valendo os cinturões de Tag Team na WrestleMania 17. No auge da Attitude Era, 3 das maiores duplas da história da WWE protagonizaram algo que foi muito além de uma luta. Foi praticamente um caos absoluto disfarçado de combate de luta livre.
essa TLC Match talvez represente melhor do que qualquer outra luta o espírito daquela época, com corpos sendo destruídos a cada minuto, em spots simplesmente inacreditáveis. Entre os momentos mais icônicos está aquela Spear lendária de Edge do topo da escada em Jeff Hardy, que estava pendurado nos cinturões, em uma cena que virou símbolo da WrestleMania. Além disso, Matt Hardy e Bubba Ray Dudley despecando do alto de uma escada através de 4 mesas empilhadas é algo simplesmente insano. É ação pura do começo ao fim, sem respiro. E o mais impressionante, tudo isso aconteceu apenas 7 anos depois da primeira luta de escadas na WrestleMania, mostrando o quanto o nível de insanidade tinha evoluído. A luta ainda contou com participações importantes como Spike Dudley, Lita e Rhino, que ajudaram a construir o desfecho. No final, Edge e Christian saíram vencedores de um verdadeiro clássico, e foi mais do que o resultado. Essa luta foi o momento em que todas as equipes envolvidas escreveram um capítulo definitivo em suas histórias. Um espetáculo brutal, inesquecível e um dos maiores combates da história da WrestleMania. Kurt Angle contra Shawn Michaels na WrestleMania 21. Movido por uma rivalidade cheia de ego e ressentimento, esse confronto partiu de uma ideia simples, mas poderosa. Quando Shawn Michaels brilhava na WWE em 1996, Kurt Angle conquistava o ouro olímpico com o pescoço quebrado. Esse contraste alimentou a inveja de Kurt Angle e deu origem a um dos maiores combates da história da WrestleMania. Tudo esquentou de vez quando Shawn Michaels eliminou Kurt Angle do Royal Rumble. O medalhista olímpico perdeu o controle, voltou ao ringue, eliminou Shawn Michaels e fez ele sangrar com os degraus de aço. E ainda aplicou um ankle lock ali mesmo. A rivalidade estava estabelecida. E no maior palco de todos, eles não decepcionaram. Os dois simplesmente roubaram o show em seu primeiro duelo individual, justamente na WrestleMania. Não era uma história complicada, era sobre dois dos maiores de todos os tempos tentando provar quem era superior. Kurt Angle estava no auge da sua carreira. Shawn Michaels já era o lendário Mr. WrestleMania. O nível de expectativa era absurdo e eles entregaram à altura. A luta ela teve de tudo: técnica refinada, trocação intensa, uso criativo do ambiente entre mesas, postes, o que estivesse por perto e uma construção perfeita de drama. No final, veio o momento decisivo. Shawn Michaels lutou até o seu limite, se contorceu, tentou escapar de todas as formas, mas não deu jeito. Preso no ankle lock, ele foi obrigado a desistir. Um clássico absoluto que prova que, às vezes, a luta livre funciona melhor quando ela é mais simples. Dois gênios resolvendo tudo no ringue. Triple H contra Shawn Michaels contra Chris Benoit, valendo o cinturão mundial dos pesos pesados na WrestleMania 20. E galera, esse é um dos main events mais emocionantes da história da WrestleMania e reuniu 3 dos maiores nomes do wrestling em uma luta que misturou técnica, intensidade e uma história poderosa de superação. Chris Benoit chegou ao combate como o grande azarão, após vencer o Royal Rumble, começando com o número 1. Ele abriu mão da sua chance pelo título no SmackDown para ir atrás do cinturão mundial dos pesos pesados no Raw, colocando tudo em jogo para provar que podia chegar ao topo. Do outro lado, Triple H era o campeão dominante, enquanto Shawn Michaels continuava sendo o Mr. WrestleMania, sempre pronto para roubar a cena no maior palco de todos. O resultado foi simplesmente incrível. Uma química perfeita entre os três, sequências intensas, falsos finais eletrizantes e momentos que deixaram o público completamente envolvido. Então veio o desfecho inesquecível. Chris Benoit prendeu Triple H no Crippler Crossface no centro do ringue. Após uma resistência, o campeão não teve escolha e acabou desistindo. A reação do público foi simplesmente absurda, um dos momentos mais emocionantes da história da WrestleMania, coroando a jornada de um verdadeiro underdog no maior palco possível. E independentemente de qualquer coisa, essa luta permanece como um dos combates mais marcantes e impactantes da história do evento. Bret Hart contra Stone Cold Steve Austin em uma submission match na WrestleMania 13. Depois de meses de rivalidade intensa,
e interferências constantes, Bret Hart e Stone Cold Steve Austin finalmente se enfrentaram e entregaram um dos combates mais perfeitos e importantes da história do wrestling. Essa é amplamente considerada a noite que criou Stone Cold. Na época, Bret Hart vinha perdendo o apoio do público, mostrado como o que via como injustiça na WWE, com os fãs apoiando o comportamento rebelde e caótico de Stone Cold. Enquanto isso, Steve Austin fazia de tudo para atrapalhar Bret Hart em momentos decisivos, incluindo disputas pelo cinturão mundial. O resultado foi um confronto brutal e carregado de emoção. Dentro do ringue, os dois mostraram por que são considerados gênios, usando tudo ao redor para contar uma história. Degraus de aço, sinos, o chão exposto fora do ringue, tudo virou uma arma. Bret Hart focou completamente na perna de Stone Cold, preparando o terreno para aplicar um sharpshooter. E então veio um momento eterno. Com o rosto completamente ensanguentado, Stone Cold se recusou a desistir. Mesmo preso no golpe, ele simplesmente não deu o braço a torcer. O árbitro especial, Ken Shamrock, encerrou a luta, dando a vitória a Bret Hart. Mas quem conquistou o público naquela noite foi Stone Cold Steve Austin. A imagem de Stone Cold sangrando, resistindo até o fim, é uma das mais icônicas da história. No final, ele ainda afastou os oficiais e saiu andando com dificuldade, enquanto o público explodia. Naquela noite, sem precisar de uma única fala, a WWE criou o seu maior herói e o seu maior vilão ao mesmo tempo. Shawn Michaels contra Undertaker, na WrestleMania 25 e na WrestleMania 26. Você pode até preferir uma das duas, mas a verdade é simples, os dois combates são 10/10, simplesmente perfeitos. Shawn Michaels e Undertaker são dois dos maiores nomes da história da WWE, veteranos que passaram por tudo, desde lutas esquecíveis até clássicos eternos. Mas foi nesses dois confrontos consecutivos na WrestleMania que eles definiram de vez os seus legados no evento. E o mais impressionante, eles não precisavam de um título envolvido, apenas dois texanos no maior palco de todos, e anos de experiência sendo usados para criar algo especial, e depois repetir o feito. Na WrestleMania 25, eles entregaram uma luta que muitos consideram a melhor de todos os tempos, um espetáculo perfeito em drama, ritmo e emoção. Já na WrestleMania 26, a história ficou ainda mais intensa. Depois da derrota, Shawn Michaels simplesmente não conseguiu aceitar. Obcecado por uma revanche, ele foi perdendo o controle até forçar Undertaker a aceitá-la, transformando o combate em uma carreira contra Street na WrestleMania. E com as consequências ainda maiores, a luta ganhou um senso de urgência absurdo. Talvez não tenha superado a primeira em todos os aspectos, mas ainda assim foi outro clássico absoluto. Duas lutas, dois momentos históricos, e a prova definitiva de que quando dois gênios se encontram no maior palco de todos, o resultado é eterno. Mas então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!